Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Este é mais um J5, o jornal das 5 horas da tarde, aqui de segunda a sexta-feira, na Causa Operária TV. Queria já deixar aqui o nosso agradecimento para você que está acompanhando e também pedir para você compartilhar o nosso link, né, o link do programa, nas suas redes sociais, com seus contatos, para passar aí o nosso link para todas as pessoas que você conhece, que é assim que a gente divulga, né, os nossos programas, de uma forma militante e ativa. Pedir a ajuda e o auxílio dos companheiros para isso, companheiras para isso. Também pedir a você que ainda não é membro do canal aí da Causa Operária TV, é o principal canal aí da esquerda revolucionária, da esquerda independente, né? Agradecer a você, se você ainda não for membro, que você se torne por uma taxa módica, né, bastante pequena, né, por apenas R$ 7,99, você pode se tornar membro da COTV e contribuir conosco aqui financeiramente para ajudar a sustentar, né, a manter as atividades aqui deste canal, né, desta TV, né, independente, que busca criar um meio independente de luta dos trabalhadores, né, da imprensa revolucionária, independente do monopólio da imprensa burguesa e da imprensa golpista. Então, você que puder, por favor, se inscreva e torne-se membro, né? Existem outros níveis de membro também, e isso é fundamental, né? A gente aqui faz realmente um trabalho militante, né? E não depende de forma nenhuma do Estado burguês, muito menos da burguesia, para a manutenção dessa atividade. Peço você também que compartilhe aí e mostre aos seus contatos, todo mundo, a COTV e os programas, toda a nossa programação. Bom, fique por aí. Eu sou Eric Menezes, né, falo aqui direto de Salvador. Todas as sextas-feiras eu estou por aqui, junto com o companheiro Renan Arruda, de Brasília. Infelizmente, o companheiro teve um imprevisto, não vai poder participar aqui com a gente hoje, mas para não deixar aí os companheiros na mão, nossa audiência, a gente vai fazer aqui, tocar o programa. Vamos lá, hoje a gente tem algumas notícias, né, notícias quentes aí, tanto da pauta política, né, como a questão da pandemia. A gente tem a questão aí de mais uma pesquisa que saiu em torno das eleições de 2022, né, que tem como polo Lula versus Bolsonaro, né, um polo muito claro, uma polarização muito clara, né. Tem também aí a questão da imprensa querendo colocar aí uma terceira opção. A gente vai falar disso aí também. Vamos falar também da política genocida da direita. Vamos falar das Olimpíadas aí, um exemplo, né, da política entrando nas Olimpíadas. A questão da pandemia que está entrando também no Japão aí, já está evoluindo bastante, né? Está tendo como a imprensa burguesa costumou chamar aí durante esse período todo da Covid, de uma nova onda, né? É tanta onda que a gente não sabe bem se a gente está na primeira, na segunda, na terceira, ou nunca saiu aí da onda da primeira, né? Aí anuncia-se uma nova onda da Covid aí no Japão, principalmente em Tóquio, né, a principal cidade. Também um alerta da OMS aí para um crescimento de casos em todo o mundo, né? Vamos falar também do ritmo de vacinação no Brasil e do governo Bolsonaro aí totalmente cercado e dominado pelo Centrão, né, e as suas tentativas aí de sobreviver até 2022. É isso, vamos lá, vamos chamar aqui a primeira notícia, e talvez uma das coisas que mais interessa aí para os trabalhadores, não por ser eleição, né, mas por ser o candidato aí, a principal liderança política do país, né, a mais reconhecida do trabalhador brasileiro, que é mais uma pesquisa que foi divulgada aí no dia de hoje, né, aonde aponta, né, mais uma vitória aí do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro, né? Se as eleições
fosse de 2022, fossem hoje, obviamente, né? A pesquisa foi anunciada ontem, né? Na verdade, está sendo divulgada aí, né? O resultado foi divulgado ontem. Ela ouviu aí 2.006 pessoas entre os dias 23 e 26 de julho, né, semana passada, na qual apontou que 51,3% das intenções de voto, né, das pessoas que foram perguntadas no segundo turno, votariam no Lula, né, enquanto para o Bolsonaro seria 32,9%, né? Mas tem também a projeção para o segundo turno, aí, caso fosse Lula e Ciro Gomes, o golpista aí do PDT, Lula venceria com a margem de 45,5% contra 25,4% do Ciro Gomes, né? Foi uma pesquisa encomendada aí pelo Instituto Golpista aí, Datafolha, né? Datafolha da Folha de São Paulo. O que a gente já deve falar que a gente divulga, né? A gente está dando a notícia aqui, mas a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Porque a gente sabe que a imprensa venal, o monopólio da imprensa capitalista, aí tem todas segundas e terceiras intenções com a divulgação dessas pesquisas, né? A gente vai falar mais um pouco adiante, né? E outra coisa que eles não deram destaque, né? Como foi divulgado, né? Como a própria imprensa divulgou, né? Eles só divulgaram o segundo turno, né? Você vê, assim, não deram tanta ênfase ao primeiro turno, que também o Lula, em geral, nas pesquisas que têm sido divulgadas aí, como há um mês atrás teve a pesquisa feita aí pelo CNT, TDMA, não divulgaram a questão do primeiro turno, né? Não deram muita ênfase, né? Que é uma coisa que serve para manipulação, né? É tipo assim, as eleições já vai ter Lula e Bolsonaro, e aí você escolhe quem, ou seja, já vai totalmente direcionado, né? Se você fizer, vamos dizer assim, para atender ritos democráticos, né? O respeito à liberdade de opinião, de pensamento das pessoas, a pesquisa deveria ser aberta, né? Para as eleições de 2022, por exemplo, a pergunta, né? Você votaria em quem? Se a pergunta for feita desse jeito, você pode ter certeza que o número aí do ex-presidente Lula, que é reconhecido em todo o país, né? Mesmo aqueles que não votam conhecem, sabem quem é o Lula, né? Seria muito grande. Em seguida, com certeza, viria o Bolsonaro, né, com um percentual muito menor, porque é o presidente ilegítimo, entre parênteses, né, ilegítimo, mas é o presidente, é reconhecido, está toda hora aí na imprensa. Agora, os outros nomes, como Ciro Gomes, João Dória, qualquer outro desse direitista aí que queira se lançar, não apareceria de jeito nenhum, porque a população não tem nenhuma relação com essas figuras, né, apagadas, impopulares, e não ia fazer qualquer lembrança, né? Mas é isso aí, mais uma pesquisa, né, dando vitória aí ao ex-presidente Lula, que é uma coisa que a gente já sabe, né? É uma coisa que é histórica até. O Lula tem um índice de intenção de votos, né? Mesmo em períodos que estejam longe ainda das eleições, muito grande, né? A gente chega a dizer que sem uma ampla manipulação que a imprensa faz, principalmente durante as eleições, né, do período eleitoral, que fica toda aquela histeria, a propaganda dos candidatos da direita, etc., uma propaganda antipetista, anticomunista que é feita. Sem isso aí, a gente tem certeza que o Lula tem, assim, de forma livre, né, espontânea, a opinião da população, cerca de 60%, né, das intenções aí, pelo menos de voto, da população, né? Isso é uma coisa muito clara que é histórico, né? Desde a primeira eleição que ele participou em 89, é assim, né? Só que quando chega a hora das eleições, a máquina de manipulação da burguesia, né,
que é o próprio sistema eleitoral em si, dá conta de distorcer esses números, dá conta de... Aí tem de tudo, né? Compra de votos, cabo eleitoral, todo tipo de arranjo para desfavorecer os candidatos, vamos dizer assim, que têm apoio da população, principalmente o Lula, que tem amplo apoio da população da classe trabalhadora, né? Mas aí vamos acompanhando esses números. Detalhe, destacar que as eleições estão muito longe ainda, né? Estão muito longe e não tem nada a ganho, né? Esses números aí podem ser amplamente alterados conforme a burguesia vai botando sua máquina para funcionar, né? Inclusive, a gente não pode deixar de citar o mesmo expediente que foi utilizado em 2018 contra o ex-presidente Lula, dos processos farsescos, né? Dos processos que ele sofreu aí no âmbito da Lava Jato, ataques pela justiça golpista, não estão descartados, né? Então, vamos acompanhando e ficar atentos, né? E também nos mobilizar, né? Que esse que é o mais importante. Sobre essa questão da terceira via, né? Aí teve outra pesquisa também que foi divulgada aí, né? Essa aí já por um outro instituto, um tal de Atlas Político, né? Que foi divulgado, essa pesquisa divulgada agora na quinta-feira, em que a imprensa deu destaque, né, à rejeição do Bolsonaro. Essa pesquisa deu 62% de rejeição do Bolsonaro, né? Lógico que ele perderia para Lula, e a imprensa, teve vários setores aí da imprensa, inclusive a imprensa imperialista, por exemplo, o jornal imperialista aí do espanhol, né, É o País, deu a notícia de que com essa rejeição, Bolsonaro perderia para Mandetta, Ciro, Haddad e Dória no segundo turno. Quer dizer, essa pesquisa aqui, a forma como já foi mostrada, né, essa pesquisa, que eles falam também do Dória e de outros candidatos, é para mostrar, assim, há um desgaste do Bolsonaro, né, com essa questão da CPI, com a questão da pandemia, e outros candidatos mostrariam, né, mais viáveis do que ele, né? É isso que querem mostrar. Por exemplo, eles mostraram aqui que no segundo turno, né, Dória, em comparação com Bolsonaro, venceria, né, se fosse, por exemplo, segundo turno entre Dória e Bolsonaro, Dória venceria com 40,6% e Bolsonaro teria 38,1%. Com a margem, a diferença de 2 pontos percentuais. Aí eles falaram mais abaixo, né, sobre a questão do Lula. O Lula teria uma ampla vantagem, ainda 49% em relação a 38,1% do Bolsonaro. Colocaram também que o Ciro Gomes, num pretenso, né, vamos dizer assim, um sonho de segundo turno, né, que para a gente é pesadelo, né? Um segundo turno entre Ciro Gomes e Bolsonaro daria 43,1% para Ciro Gomes contra 37,7% do Bolsonaro. Já se fosse o Mandetta no segundo turno, seria 42,9% contra 37,5% do Bolsonaro. E ainda botaram o Haddad também. Ó. Botaram o Haddad dizendo que se fosse Haddad e Bolsonaro, daria 41,9% contra 38,4% do Bolsonaro. Tem duas coisas aí, né? Estranhas, né? Primeiro, que é o tipo de pesquisa que vamos dizer assim, para a realidade da situação política, é completamente inócua, né? Desnecessária, porque não passa pela cabeça de ninguém, eu acho que nem pelos próprios interessados, aí, Ciro Gomes, Mandetta, Haddad, Dória, de ir para um segundo turno contra o Bolsonaro, ou seja, sem Lula, né? Não passa nem pela cabeça deles, eu acredito, né? Muito menos da população.
Agora, e outra coisa que eles querem colocar é também testar, né? Testar aí qual seria a viabilidade desses candidatos com o Bolsonaro, né? Mas o que é mais importante é este aspecto que eu falei, né? Eles estão fazendo um cenário aí totalmente fictício, aonde não existiria o Lula nas eleições. É como você ter uma corrida de automóveis aí, vamos dizer, a corrida da Fórmula 1, aí você tem lá o Schumacher em primeiro, que está quase dando uma volta sei lá, no segundo colocado, de tanta vantagem que ele tem. Aí você... Não, vamos calcular aqui as possibilidades de vitória nessa corrida dos demais candidatos, dos demais pilotos, né, aqui. E tira o primeiro, tira aí o Schumacher que está em primeiro, vamos considerar os outros. Como assim? Se você tem um candidato que está muito à frente, né? Está muito à frente, é o candidato mais falado, mais considerado, mais conhecido, né? Com maior autoridade sobre a população, e você desconsidera. É um cenário fictício. Na verdade, isso aí é também para a imprensa, né, e setores da burguesia fazer campanha, fazer propaganda antecipada desses candidatos impopulares, né? Todos esses aqui não possuem nenhum apelo, nenhum apreço popular aí da população da classe trabalhadora, e só vão aparecer aqui mesmo em pesquisas como essa, né, mal intencionadas, que são inócuas para a população, né? Bom, é isso. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com essas pesquisas que são divulgadas, né, que elas têm muitas intenções aí nefastas por trás, né, e não nos enganar, muito menos em dar as eleições como ganhas, né. Por falar em Dória, né, eu citei aqui que essa pesquisa aí que foi divulgada por esse tal Atlas Brasil, né, foi divulgada pela imprensa ontem. Hoje, o governador aí do estado de São Paulo, o tucano, né, o tucano aí do PSDB, João Dória, que quer ser um dos presidenciáveis, né, que quer concorrer aí à presidência do país, fez mais uma atrocidade, né? Ele recusou, né, negou a sanção de um projeto de lei, né, que visava extinguir, né, acabar, suspender as medidas de despejos, né, ou similares no estado de São Paulo, né. O projeto de lei 146 de 2020 foi um projeto de lei que foi elaborado em março do ano passado pela deputada estadual aí, Leci Brandão, do PCdoB, ficou cozinhando aí na Assembleia Legislativa de São Paulo mais de um ano, foi votado em junho, aprovado pelos deputados, e chegou no começo desse mês, agora de julho, às mãos do João Dória, que simplesmente vetou integralmente, né, todo o projeto, afirmando que a situação atual da pandemia, a situação atual no estado de São Paulo não necessita uma medida como essa. Ou seja, não precisa fazer nada quanto aos despejos, né, que estão acontecendo, porque já está tudo resolvido, né? A pandemia já passou, a economia já está de vento em polpa, né? Está todo mundo aí empregado, né? Só que não. Para se ter uma ideia, o estado de São Paulo é o estado que mais realizou despejos, né? Só na pandemia, cerca de 4 mil despejos, né? 3.900 e uns quebrados, né? Cerca de 4 mil despejos, que representa cerca de 30% de todos os despejos do país, né? Um absurdo, né? Pra você ter ideia, o segundo estado mais rico aí, o mais populoso do país, que é o Rio de Janeiro, teve menos da metade, cerca de 1.042 despejos nesse período, né? O que demonstra, né, a política atroz, né, genocida, criminosa do PSDB, né, do PSDB do Dória, né?
do falecido aí, né, prefeito de São Paulo, o Covas, né, e de outros tucanos que agora querem se passar por democratas, né, por civilizados, né, frente ao fascista que está aí na presidência, o Bolsonaro. Eles estão aproveitando, né, para tentar ganhar espaço como democratas, né, até fazendo demagogia aí com o público LGBT, com o público negro, etc. Né? E há setores da esquerda, né, parece que estão idiotizados, né, que caem nessa conversa mole, né, de achar que um delinquente político como Dória, né, um fascista, tão quanto Bolsonaro, tem alguma diferença essencial, né, do Bolsonaro e dos fascistas mora aí do governo federal. Não tem. É a mesma política. Né? Inclusive, em muitos casos, o PSDB, até pela máquina engendrada que construiu aí no estado de São Paulo já há décadas, né, já pode dizer, há cerca de 30 anos, é muito mais efetivo em realizar esses crimes contra a população. Ou seja, a gente está vivendo aqui uma pandemia mortal, milhares de pessoas continuam morrendo todos os dias pelo coronavírus, a fome assolando aí milhões de brasileiros, né? Cerca aí de quase 60% das famílias brasileiras estão passando algum tipo de dificuldade alimentar, né? E boa parte, cerca de 20% já enfrentando a fome mesmo, e você tem políticos aí, governantes, né, da direita que tocam a essa política de genocídio, né, de despejos, né, em plena pandemia. Aí você pega, por exemplo, agora, nesse inverno que a gente está passando, que nas últimas semanas uma frente fria aí se aproximou do país, também da região sudeste e sul, trazendo temperaturas recordes aí negativas, né? Ou seja, está aí formado a situação de genocídio, né? Em que é totalmente patrocinada por esses ditos democratas, né? Aí eu queria perguntar aí para os parlamentares, para os líderes sindicais, né, para as lideranças de movimentos aí que propuseram a união, né, da esquerda, né, desses setores da esquerda, com esses direitistas nas manifestações, com esses criminosos do PSDB, né, e seus parceiros menores, né, como outras legendas de aluguel, né, incluindo aí o PDT, por exemplo, né, do golpista Ciro Gomes. Né. Esses aí que vocês querem se unir, se a esquerda, setores da esquerda aí, decidem se unir com esses criminosos aí, com esses inimigos da população brasileira, eles são iguais a eles. Vai se tornar, estão se tornando farinha do mesmo saco, ou seja, inimigos da classe trabalhadora brasileira, né? Responsáveis tão com os direitistas do genocídio dos trabalhadores brasileiros. Né? A gente não pode aceitar uma coisa como essa, né? Muito menos nas mobilizações populares que vêm acontecendo aí pela derrubada do governo genocida do Bolsonaro. Né? Bom, é isso, né? Mais um exemplo aí da política direitista, criminosa, né? Que vem aprofundando a crise no país. Fazer uma pausa aqui, agradecer aos companheiros que estão nos acompanhando, né? Assistindo o programa e pedir novamente aí aos companheiros para compartilhar, né? Deixar seu comentário também, interagir aqui com a gente. Dar aqui o boa tarde à companheira Carla Silva. Boa tarde, companheira aí do coletivo de negros João Cândido. Com um perfil aqui, esquerda trabalha, direita fica com a grana. É isso aí. Bom nome. Money for Nothing, entre outros. Quem mais? Diego Furtado.
Frente Ampla devia se chamar Frente do Genocídio, exatamente. É isso aí, companheiros. Deixem seu recado aí, mandem sua mensagem e chame mais pessoas, né? Compartilhe aí nos grupos que você está, o nosso programa para ampliar a nossa imprensa. Vamos lá, vamos dar seguimento aqui à nossa pauta. Está acontecendo aí os Jogos Olímpicos, né? E vamos entrar aqui no tema principal do nosso programa hoje, que é essa questão dos Jogos Olímpicos e a pandemia, né? Hoje pela manhã a gente teve aí, pela manhã aqui, né? Lá no Japão à noite, teve aí mais uma etapa aí, né? Quartas de final do boxe, né? Do boxe olímpico, né? Onde o atleta aí cubano Júlio César La Cruz, né? Ele venceu, né? Ele lutou contra um cubano também, né? Um cubano que agora se declarou aí, se naturalizou espanhol, né? Ele lutou contra esse compatriota, o nome dele aqui é Manuel Reyes, tá ele aí na imagem, né? No momento do anúncio da vitória, ficou até rindo, né? Dizendo que foi prejudicado pela arbitragem que agiu de forma política. Muito engraçado, né? Parece a mesma tipo de provocação. Esse caso é bem interessante, né? Que o La Cruz, Júlio César La Cruz, ele é 5 vezes campeão mundial de boxe, foi medalha de ouro no últimos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, e é franco favorito na categoria dele, né? Vai lutar, inclusive, aí na semifinal com o brasileiro, né? Ele venceu a luta, já era, de certa forma, esperado. Há informações, inclusive, que ele, em Cuba, lutava contra o Reis e sempre vencia, né? E aí o Reis disse que declarou nas redes sociais dele aí, antes das Olimpíadas, que estava indo para arrancar cabeças nas Olimpíadas. Ele que é defensor aí da política do imperialismo, de atacar Cuba, né, da Operação SOS Cuba, tocada aí pelo imperialismo norte-americano. Só que o mais importante aqui tá aí a posição do Júlio César La Cruz. Ele venceu a luta, né, como já era esperado, e declarou seu apoio à Revolução Cubana, ao governo cubano e ao povo cubano contra os ataques imperialistas, né? Ele declarou aí, pátria ou vida não, pátria ou morte, venceremos, né? Rejeitando aí o pátria ou vida ou não, o pátria ou vida uma das coisas aí que é falada pelos gusanos, né? Pelos cubanos aí que são cooptados pelo imperialismo, são pagos pelo imperialismo para atacar a ilha, né? E ele defendeu, pátria ou morte, venceremos. Tem um videozinho aí, se a produção puder colocar. Estoy entendiendo, pero claro, sí. Por lo que te digo muchas veces, que uno trabaja en momentos, pero que... 4-1, el campeón olímpico. É isso aí. Um belo exemplo, né? Os atletas, só destacar aqui rapidamente, os atletas cubanos estão sendo amplamente prejudicados, né, pelo bloqueio criminoso dos Estados Unidos, principalmente, mas também dos outros países imperialistas, né? Muitos deles estão tendo dificuldades, não conseguiram participar das competições aí classificatórias para as Olimpíadas, etc., né? Times inteiros aí, inclusive o time de futebol de Cuba não conseguiu participar da Copa Ouro, né, nos Estados Unidos, que é uma Copa que também poderia dar vaga aí para outras competições. Outra política genocida, né? Essa questão do bloqueio contra Cuba, né? A gente aqui da Causa Operária, do Diário Causa Operária e da COTV, estamos fazendo uma campanha, né, de apoio à Revolução Cubana, em apoio ao governo e à população cubana contra os ataques imperialistas. Participe você também, mande seu vídeo para a gente, né, e se engaje nessa luta. Mas a gente aqui avançar para um tema muito importante, né, que é, enquanto as Olimpíadas acontecem, né, aí a gente viu aí o boxe, né, muita gente acompanhando, né,
muita gente feliz aí agora, acompanhando as Olimpíadas, todo alegre, todo mundo torcendo para os brasileiros aí, para outras coisas, mas a pandemia está avançando, né, no Japão, principalmente em Tóquio e nas cidades próximas, né? Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka também, que não é tão próximo, mas é uma cidade grande, que fez o governo japonês ampliar o estado de emergência, né, pela 4ª vez. Né? Nesta semana foi atingido aí a média de infectados, né, de novos casos, uma taxa recorde aí no país. Só nas últimas 24 horas foram 3.875 novos casos, né? Lógico, se for comparar com o Brasil aqui, que é um descalabro completo, né? Não tem nem comparação, né? É ridículo. Mas, para eles, é um número muito grande, né? E esse fato, que já era uma polêmica no país, está aí imagens aí de protesto, né, da população contra a realização dos atos, chegou a ter pesquisa aí que divulgou 80% da população contrária à realização dos Jogos Olímpicos por conta da pandemia. Ainda a maioria não se sabe bem o número, né? Toda hora sai uma pesquisa diferente, com um número diferente, mas sabe-se que a maioria da população é contra a realização dos Jogos, e está aí o motivo, né? Por conta disso, o governo do Japão aumentou as medidas restritivas, né? Proibiu a venda de álcool em bares e restaurantes, reduziu o horário de funcionamento aí de estabelecimentos comerciais, recomendou, né, que as pessoas ficassem em casa, não saíssem, né, e não descarta, né, a possibilidade de aumentar as medidas caso os índices continuem, né, a crescer. Né. Outro dado importante é que a vacinação no Japão continua, de certa forma, lenta, né, também. Cerca de 30% apenas dos japoneses estão totalmente vacinados, né, o que é pouco e não é suficiente para fazer esses números reduzirem, né? Então, tá aí, né? Aí só para a gente dar uma alfinetada aqui, principalmente, né, na esquerda pequeno burguesa aqui, que fez uma campanha, né, contra a Copa América no Brasil, o Não Vai Ter Copa América, caiu aí na campanha da Globo, né? A Globo, que não tinha os direitos de transmissão da Copa América, liberou seus jornalistas aí para fazer campanha contra a Copa América e contra a seleção brasileira. Agora passou o argumento, né? Agora todo mundo pode assistir Olimpíadas em paz, né, tranquilamente, comemorar, mesmo que esteja morrendo gente a rodo no Brasil, no Japão, a população seja contra. Aí não vai ter a campanha, não vai ter a Olimpíadas, né? Lógico, porque a Globo está a favor, tem os direitos de transmissão e está transmitindo e todo mundo está feliz da vida, né? É isso aí. Nada como uma esquerda que segue como um cachorrinho às vontades da burguesia imperialista, da imprensa golpista, né? Seguindo também nesse sentido, né, uma outra notícia aqui, né, que a gente traz, é que a OMS alertou, fez um alerta toda semana, né, toda sexta-feira, a OMS, os principais dirigentes, inclusive o presidente, né, da OMS, o Tedros Ghebreyesus, eles fazem um balanço, né, da pandemia no mundo, e o balanço dessa sexta-feira foi, de certa forma, assustador, né, porque foi divulgado aí que nas últimas 4 semanas o número de casos de infecções da pandemia, né, do coronavírus no mundo todo, né, aumentou cerca de 80%. Né? Um número alarmante, né, mesmo com essa onda aí de propaganda em torno da vacinação, que é em muitos termos fictícia, eu vou falar isso aqui, mas o fato é que a OMS registrou e está alertando todo mundo para o crescimento de casos em todo o mundo, né? Mas destacou também que a situação mais crítica são nos países pobres, né? Principalmente os países africanos,
em que esse número cresceu da mesma medida, né? Na mesma medida, em 80%, somente nas últimas 4 semanas. E elencou que, principalmente, os países pobres estão sendo duramente afetados porque não tem testes, né? E não tem vacina, né? A vacina continua sendo um produto, né, uma mercadoria que está sendo barganhada aí, né, que está sendo vendida a preços altos, né, a preço de ouro, entre os países que podem pagar. Os países pobres que não podem pagar ficam sem, né? Então, esse crescimento tem ocorrido em todo o mundo, mas no continente africano tem sido ainda maior. Esse outro aspecto também que foi destacado, né, é que esse crescimento também estima-se, né, a própria OMS estima que 50% desse crescimento se deve à nova variante, né, a variante Delta do coronavírus, que é mais infecciosa, né? Ela tem 2 ou 3 vezes mais capacidade de infecção do que as outras variantes, né? E isso vem causando muita preocupação. E aí eles pediram, né? Pediram que sejam mantidas medidas de restrição, de contenção, né? Como essas que a gente já passou aqui, que a gente sabe que no final das contas são paliativos, né? Porque não atingem de fato a população, né? Controle do horário, né? Você evitar fazer um lockdown de noite quando não tem ninguém na rua não faz sentido nenhum, né? Permitir que o transporte público fique lotado, isso aí ninguém mexe, né? Continua sendo permitido aí, e não é só no Brasil, né? Estados Unidos aí já está tendo festa, já está tendo jogo com capacidade aí lotada, e a pandemia, inclusive, há uma nova onda, né, acompanhando essa tendência mundial nos Estados Unidos, de novos casos, inclusive, né? Acompanhando, né, a gente passando aqui para outra pauta, né, acompanhando essa questão da pandemia, o avanço e a propaganda da vacinação, a gente queria destacar aqui que o Brasil chegou agora, né, a apenas 18,5% da população vacinada, né? E por que a gente vem destacar isso aqui hoje? Porque a imprensa burguesa vem fazendo uma intensa propaganda, né? Você liga aí os noticiários, abre aí os canais, os veículos da imprensa burguesa, você só fala em vacina. Chegou vacina onde? Chegou vacina aqui, chegou vacina ali. Faltou aqui, mas vai chegar amanhã. Paralisou em Salvador, mas vai chegar amanhã. É como se estivéssemos num mar de vacinas e está todo mundo sendo vacinado e daqui a pouquinho a pandemia vai desaparecer. Só que quando você vai ver os números, não é bem assim, né? O fato é que o Brasil tem hoje cerca de 18,5% apenas de vacinados com as 2 doses, né, ou com uma dose única, né, no caso se for a vacina aí da Janssen, né, Johnson, que corresponde a cerca de 39 milhões e meio de pessoas, né? A imprensa faz o papel dela costumeiro, a imprensa burguesa, de desinformação, e só veicula que 48% da população já foi vacinada, né? E quer criar todo aquele clima de está avançando, a pandemia está desaparecendo, para quê? Para avalizar a política dos governos, né, de reabrir, a política do liberou total. Todo mundo aí está vivendo, né? Praticamente todas as medidas aí foram derrubadas, né? Há muita retórica, né? Há muita falação, mas na prática, quem está indo trabalhar, pegando transporte público, sabe que no dia a dia na rua está tudo liberado, né? Já está algumas coisas que são muito assintosas, como festas, grandes festas, ainda não estão acontecendo. Eles estão buscando um meio de fazer, mas o dia a dia da população, restaurantes, bares, transporte público, principalmente, comércio, está tudo normal, está tudo aberto, já liberou geral, e aí tá os dados, né? 48% da população tomou uma dose somente, né? Ou seja, 102 milhões
quase 102 milhões e meio de pessoas. O que quer dizer o seguinte, que nesse ritmo a gente vai demorar muito para ter a pandemia realmente ter desaparecido no país, né? Se é que 2 doses, né, vai realmente resolver o problema da pandemia, porque aí já há variantes, né? A OMS destacou que não é descartado que novas variantes apareçam, é muito possível que novas variantes apareçam, e não é descartado que essas variantes tornem as vacinas ineficazes em alguma medida, né, ou pelo menos reduzam a eficácia. E o que pode acontecer é que a gente tenha que tomar periodicamente novas doses da vacina, o que quer dizer o seguinte, a gente não vai saber nunca quando a pandemia acabou, né? Só que isso não é uma gripe, né? A coronavírus não é uma gripe, não é o vírus da influenza. É uma doença que mata e continua matando muita gente. Então, a gente começou o dito Programa Nacional de Vacinação em janeiro, e estamos aqui em julho, 6 meses depois, e nem 20% da população foi vacinada. Né? Um absurdo que mostra simplesmente o desinteresse dos governantes, todos eles, em investir de fato na população, em gastar dinheiro, em cuidar, em manter a população viva, pelo menos, né? Para que possa trabalhar, que possa se manter. Bom, está chegando aqui o nosso horário. A gente teve bastante temas aqui hoje, bastante interessantes, né? Queria pedir para os companheiros acompanharem aí a evolução desses temas aí no Diário da Causa Operária, né, causaoperária.org.br, que é o nosso principal jornal aí na internet, né? Acompanhe também as redes sociais do PCO. Fique por aí na Causa Operária TV. Agora a gente vai ter o programa aí, um programa muito importante, a gente falou muito da imprensa aqui, o programa do companheiro Eduardo Vasco e outros companheiros convidados aí, que é o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, que denuncia aí, né, e traz às claras todas as manipulações aí da imprensa burguesa, do monopólio da imprensa capitalista. Em seguida, a gente tem o programa Cineclube Luiz Buñuel, e às 20h30 temos o programa Resumo do Dia com o companheiro Antônio Carlos. Amanhã, não se esqueça, a partir das 11h30 tem a análise política da semana, nosso principal programa aqui, e de principal conteúdo político aí para toda a classe trabalhadora brasileira. Bom, é isso, companheiros. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, os comentários, toda a participação. Fique por aí. Boa noite e tchau, tchau.